Você vai ver agora os procedimentos para a aplicação das fitas Structural Glazing Stick Tape para os sistemas stick e unitizado. Estes procedimentos são fundamentais e você deve segui-los para uma aplicação segura e eficaz. Para realizar estes procedimentos, serão necessários os seguintes materiais: fita estrutural Glazing Stick Tape, álcool isopropílico da Stick Tape, panos brancos, secos e limpos, primer de silano da Stick Tape para o vidro, primer PSG da Stick Tape para o quadro de alumínio pintado ou anodizado, alicate de pressão da Stick Tape, rolete de pressão da Stick Tape, estilete, mesa ou bancada, suportes para o vidro, selante de silicone neutro com aplicador. Preparação da mesa. Para uma melhor eficiência na aplicação, o trabalho deverá ser realizado sobre uma mesa ou bancada que tenham dimensões próximas aos quadros de alumínio. Isso porque o aplicador deverá fazer a aplicação ao redor desta mesa e o tamanho adequado irá facilitar a aplicação. A superfície deve ser lisa e macia para não danificar o vidro, identificando em que lado do vidro será realizada a aplicação. Na maioria das aplicações, o vidro possui um lado correto para a aplicação da fita. Normalmente, em vidros laminados, a fita ficará do lado contrário ao da etiqueta de identificação. Caso haja dúvida, consulte o engenheiro, arquiteto ou o responsável pela obra. Limpeza do vidro. Para realizar este procedimento de aplicação das fitas Structural Glazing Stick Tape, é preciso que os substratos estejam isentos de contaminação como poeira, oleosidade e umidade. Para realizar a limpeza, você deve utilizar panos brancos, limpos e que não soltem fiapos, por exemplo, pano ou gaze. Utilize o álcool isopropílico, pois é o melhor agente de limpeza pela sua baixa toxicidade e capacidade de remoção de contaminantes como oleosidades, poeiras, etc. Neste processo, você deve utilizar 2 panos, sendo que um deles umedecido com álcool isopropílico e outro seco, somente na área que aplicaremos a fita. A utilização de 2 panos, sendo um úmido e outro seco, é fundamental para a eficiência da limpeza. O primeiro pano úmido com álcool isopropílico tem a função de diluir e remover a contaminação superficial e o segundo pano, seco, tem a função de absorver a mistura de álcool isopropílico e o contaminante residual das microporosidades do vidro, fazendo com que estes estejam limpos e livres para uma perfeita ancoragem do adesivo da fita. Neste processo, realize movimentos de vai e vem lateralmente de ambos os panos sequencialmente, antes que o álcool isopropílico se evapore. Repita esta operação para os 4 lados do vidro. Durante a limpeza, observe se os panos estão limpos. Caso observe a presença de impureza, substitua os panos e repita o procedimento desde o início. Aplicação de primer de silano Stick Tape no vidro. Observe a data de validade e o período que o primer de silano poderá ser usado, que é de até 1 ano após sua fabricação. Para a aplicação do primer de silano no vidro, você deve utilizar 2 panos, sendo que um deles umedecido com o primer e o outro deve estar seco. Primeiramente, agite o frasco de primer de silano para homogeneizar a solução, evitando sedimentação de partículas sólidas. A aplicação do primer de silano no vidro é fundamental para proporcionar uma superfície isenta de umidade que, pelas suas características químicas, transformam a superfície do vidro de hidrofílica para hidrofóbica. A aplicação será feita somente na área que aplicaremos a fita. A aplicação é feita através da realização de movimentos de vai e vem lateralmente, desta forma, sendo o pano umedecido com o primer de silano utilizado primeiramente, e logo após o pano seco, que deve absorver o excesso de primer antes que haja evaporação. Realize o processo nos 4 lados do vidro. Sem a aplicação do primer de silano no vidro, teremos gotículas de água superficiais sobre o vidro, causado pela afinidade química da umidade do ambiente e superfícies vítreas.
Caso haja qualquer excesso residual de primer de silano no vidro, causando uma aparência fosca e manchas brancas, utilize um pano seco e limpo para remover este excesso, realizando movimentos com relativa pressão e promovendo total remoção e aspecto polido ao vidro. Aplicação da fita Structural Glazing Stick Tape. A aplicação da fita Structural Glazing Stick Tape deve ser realizada imediatamente após os processos de limpeza com álcool isopropílico e aplicação do primer de silano. A fita Structural Glazing Stick Tape vem em embalagem plástica com fechamento tipo Ziploc. Na parte de trás da embalagem estão listadas algumas instruções para a sua aplicação. Retire a fita da embalagem somente no momento da sua utilização. E enquanto não estiver sendo manuseada, deixe o rolo sobre a embalagem para evitar alguma contaminação. Para pegar a ponta da fita sem encostar os dedos no adesivo, utilize um estilete desta forma. Durante o processo de aplicação, não toque com os dedos na área onde será feita a aplicação, nem na área adesiva da fita. Também não alongue ou estique a fita. Inicie a aplicação posicionando e pressionando por um dos cantos do vidro, alinhando a fita com a borda e por dentro do lapidado. Mantenha o alinhamento e fazendo o contato entre a fita e o vidro somente com a parte lateral da mão, desta forma. Vá aplicando a fita até o final do primeiro lado do vidro e corte utilizando um estilete. Para o segundo lado, comece aplicando a fita desta forma. Durante a aplicação, mantenha a fita erguida aproximadamente neste ângulo, para que o restante da fita não faça contato com a chapa de vidro. Não permita o contato prévio da fita com a superfície para evitar a formação de bolhas de ar. Se for necessário movimentar o vidro, faça com cuidado, para não tocar as superfícies onde está sendo feita a aplicação da fita. Continue a aplicação pressionando a fita contra a superfície do vidro, deslizando a lateral da mão sobre ela, cuidando para que a fita esteja alinhada com a borda do vidro logo após o início da lapidação e não forme bolhas de ar. Bolhas de ar ocasionam falta de contato da fita com o vidro e variação de espessura da fita. Repita o procedimento até aplicar a fita em todas as bordas do vidro. Para a finalização, utilize o lado sem corte do estilete para acomodar a fita rente à fita que já está aplicada. E então corte. Utilize o estilete novamente para fazer o acabamento, desta forma. Ao finalizar a aplicação, guarde o rolo da fita dentro da embalagem. A fita dupla face tem tecnologia PSA, Pressure Sensitive Adhesive, adesivo sensível à pressão. Portanto, ela necessita ser pressionada sobre a superfície. Então, com o rolete de pressão, faça este movimento por toda a área de aplicação para a correta fixação da fita. A pressão exercida por roletes, aplicadores ou até manualmente fará com que o adesivo flua para os microporos do vidro que foram previamente limpos com álcool isopropílico e modificados pelo silano. Ou seja, a pressão resulta na ancoragem da fita no vidro. Se notar a presença de bolhas que não saíram com a aplicação do rolete, temos duas técnicas que você pode utilizar para eliminá-las. Primeiro, você pode pressionar a bolha para que ela saia pela lateral desta forma. Se somente pressionar não for suficiente, utilize a ponta do estilete para auxiliar o processo. Após a remoção da bolha,
Utilize o rolete para fixar melhor a fita na área trabalhada. Se não for possível deslocar a bolha para que saia pelas laterais, utilize um estilete para abrir um espaço para drenar o ar, desta forma. O corte deve ser realizado em paralelo à lateral do vidro e no sentido da fita. Pressione a bolha desta forma para que todo o ar seja drenado pelo corte. Após finalizar, utilize o rolete para fixar melhor a fita na área trabalhada. Limpeza do perfil. Para a limpeza do perfil, você deve utilizar panos brancos, limpos e que não soltem fiapos, por exemplo, pano ou gaze. Utilize o álcool isopropílico, pois é o melhor agente de limpeza pela sua baixa toxicidade e capacidade de remoção de contaminantes como oleosidades, poeiras, etc. Para a limpeza do perfil, você deve utilizar 2 panos. Um será molhado com álcool isopropílico e o outro deve estar seco. Observe se os panos estão limpos. Por este motivo, recomendamos panos brancos. A limpeza do perfil é feita da mesma forma que a do vidro, ou seja, para remover as impurezas, passe o pano molhado com álcool isopropílico, realizando movimentos de vai e vem lateralmente. E logo na sequência, passe o pano seco, antes que o álcool seque, com o mesmo movimento. Repita a operação para os 4 lados do perfil. Durante a limpeza, observe se os panos estão limpos. Caso haja a presença de muita impureza, troque os panos e repita o procedimento desde o início. Após a limpeza, tome cuidado e não toque as partes que foram limpas com as mãos. Aplicação de primer PSG no perfil. Caso o perfil seja anodizado ou pintado eletrostaticamente a pó, será necessário aplicar o primer PSG da Stick Tape. O primer tem função de promover a adesão através da maior compatibilidade do adesivo da fita com a superfície pintada ou anodizada. Esta aplicação é feita com o auxílio de um pano que não solte fiapos. Agite a embalagem do primer para homogeneizar o produto. Umedeça o pano. A aplicação do primer no quadro de alumínio deve ser realizada com um pano úmido em uma fina e única camada e aplicada de uma só vez nos 4 lados do perfil, desta forma, não sendo permitido a reaplicação por ocasionar dupla camada e podendo haver delaminação e posterior descolamento da fita. Após sua aplicação, certifique-se que houve evaporação total, propiciando uma superfície seca e compatível com a fita. Fixação do vidro. Coloque o quadro e os suportes sobre a bancada. O perfil deve estar limpo e deve ter recebido a aplicação do primer PSG. Apoie o vidro nos suportes com o lado que aplicou a fita voltado para baixo. Trabalhando em dupla, verifique o posicionamento do quadro contra o vidro. Remova o liner da fita por todo o perímetro. Levante o quadro com cuidado, verificando o alinhamento do vidro como feito anteriormente. Então, encoste as superfícies primeiro deste lado e agora do outro lado. Após conferir o alinhamento, pressione o quadro contra o vidro utilizando as mãos. Posicione o conjunto sobre a bancada. Remova os suportes e posicione o conjunto desta forma. Agora, com o auxílio do alicate de pressão, pressione fortemente todo o perímetro do quadro.
Aplicação do selante de vedação. Para a vedação, vamos utilizar selante de silicone neutro com um aplicador manual ou pneumático. Inicie a aplicação desta forma, se certificando que o selante cobrirá a lateral do vidro e a fita. A aplicação do selante de silicone neutro em todo o perímetro do quadro serve para garantir a estanqueidade do conjunto. Após a aplicação, para fazer o acabamento, umedeça a ponta do dedo em uma solução de detergente neutro e remova os excessos de silicone, desta forma. Utilize um pano para limpar os dedos e repita o processo em todos os lados. Processo finalizado. Após a finalização de todas as etapas de aplicação estrutural glazing, acomodar os quadros na horizontal por um período de 24 horas, para que a fita atinja 100% de ancoragem sobre os substratos, podendo sobrepor no máximo 6 quadros. Dicas: retirada de bolhas. Se notar a presença de bolhas que não saíram com a aplicação do rolete, temos duas técnicas que você pode utilizar para eliminá-las. Primeiro, você pode pressionar a bolha para que ela saia pela lateral, desta forma. Se somente pressionar não for suficiente, utilize a ponta do estilete para auxiliar o processo. Após a remoção da bolha, utilize o rolete para fixar melhor a fita na área trabalhada. Se não for possível deslocar a bolha para que saia pelas laterais, utilize um estilete para abrir um espaço para drenar o ar. O corte deve ser realizado em paralelo à lateral do vidro e no sentido da fita, desta forma. Pressione a bolha desta forma para que todo o ar seja drenado pelo corte. Após finalizar, utilize o rolete para fixar melhor a fita na área trabalhada. Retirada da fita aplicada. Se necessitar retirar a fita do vidro, primeiramente retire o liner. Inicie pela ponta até soltar um pedaço que possibilite que você segure e estique a fita desta forma. Mantenha a fita neste ângulo e vá esticando para soltar. Continue desta forma até o final. Remoção do excesso de primer de silano. Se você aplicou uma quantidade excessiva de primer de silano no vidro, este pode apresentar uma aparência esbranquiçada, gerando uma superfície imprópria para realizar uma fixação segura. Utilize um pano seco para remover o excesso de primer de silano, removendo-o através do atrito e pressão sobre o vidro esbranquiçado, até obter uma aparência de vidro polido, sem qualquer resíduo de primer de silano. Armazenagem e manuseio da fita. A fita estrutural glazing stick tape vem em embalagem plástica com fechamento tipo ziplock. Na parte de trás da embalagem estão listadas algumas instruções para sua aplicação. Retire a fita da embalagem somente no momento da sua utilização. E enquanto não estiver sendo manuseada, deixe o rolo sobre a embalagem para evitar alguma contaminação. Ao finalizar a aplicação, guarde o rolo da fita dentro da embalagem. Corte nos cantos em 45 graus.
Posicione a fita desta forma e faça a aplicação normalmente. Utilize o estilete para cortar em 45 graus. Remova as sobras de fita, tomando cuidado para não encostar o dedo no lado adesivo. Agora posicione e pressione a fita desta forma. Conclusão: você acompanhou todos os procedimentos para a aplicação das fitas Stick Tape para estrutural glazing. Os procedimentos são claros e você deve seguir os detalhes à risca. Se ficou com alguma dúvida, veja novamente o tópico que não entendeu ou então entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente. Em caso de dúvida quanto à aplicação, não realize o procedimento e entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente.